Um minutinho, eu vou abrir a apresentação. Pessoal, vocês estão vendo aí a minha apresentação de slides? Sim. Beleza, obrigado. Pessoal, alguém tem alguma pergunta daquela questão que faltou? Eu tenho ela resolvida aqui. Quem quiser me manda um WhatsApp depois ali que eu mando depois ela resolvida. Tá, ok, então. Depois Beleza. mandar. Tranquilo, Rodrigo. Eu te mando ali depois. O Centroid ali, depois eu refiz ali, achei o que tinha falado. Tu deu 191, né? Isso aí. Era a altura ali, né? Que tu tinha colocado 300 e pouco. Isso. Ali Ah, mesmo. beleza. Bueno, então, vamos dar sequência aí, pessoal. A gente tem que dar sequência na matéria. Mas antes, eu queria falar para vocês que na apostila ali tem umas tabelas que vão da página 17, começa na página 17, vai até a página 21, e ali vocês conseguem ver algumas propriedades das superfícies, né? Ou seja, algumas das fórmulas que a gente abordou aqui na disciplina. E ali já tem prontas fórmulas, né, para alguma das principais seções que a gente vai trabalhar. Mas geralmente, pessoal, ali tem seção triangular, né? Eu não gosto de trabalhar com seção triangular, eu prefiro que a gente se limite aí a seções circulares e também as seções retangulares, né? Acho mais realista a gente abordar essas. Aí quem quiser depois consulta ali. Então, pessoal, visto, né, as propriedades das superfícies, nessa grande introdução que a gente fez, infelizmente até, pessoal, queria ver muito mais, né? Queria trabalhar muito mais se a gente tivesse tempo. E agora para o fim de semana, pessoal, sexta-feira, eu vou dar uma lista para vocês só de propriedades, né, para vocês treinarem aí. Aí vocês ficam o final de semana fazendo, para vocês virem afiadinhos já nessa parte. Então, pessoal, a gente vai começar a abordar os conceitos de flexão, né, pessoal? Então, galera, a primeira coisa, né, que a gente tem que ter em mente é que aqui nós vamos abordar quase que exclusivamente, né, pessoal, a gente vai tratar de vigas e eixos, né? Esses dois são alguns dos elementos estruturais e também elementos mecânicos, né, que a gente utiliza no campo metal mecânico. Quem trabalha aí no setor metal mecânico sabe, né, que existem muitas vigas, muitos eixos, todos os equipamentos rotativos aí têm eixos, né? E a deflexão, pessoal, ela é a deformação, né, que o elemento sofre, o elemento estrutural sofre, devido à ação de momento fletor, pessoal. Ou seja, né, as cargas que atuam sobre uma viga ou um eixo, elas fazem esses elementos, né, fletir, que é o termo que a gente mais usa, fletir, que é a mesma coisa que curvar, né? É o termo que a gente chama. Aí, ó, no slide, a gente tem uma ilustração ali em cima, né, onde a gente aplica um carregamento numa viga, né, e a gente vê essa viga fletir, né, flexionar, que a gente chama. E isso gera o que a gente chama de momento fletor, né? E isso, né, causa uma deformação do eixo longitudinal da peça também, pessoal. Se vocês olharem embaixo, vocês vão ver que tem uma viguinha ali, ó, em cinza, onde ela tem uma linha vermelha central, né? Que isso aí é o eixo longitudinal da peça, né? Da viga, ou do nosso eixo. E quando a gente deforma,
quando a gente aplica uma flexão, né, nesse elemento, a gente vê que aquele eixo longitudinal ele se deforma junto. Esse eixo está posicionado bem no centro, ali, ó, ao longo do nosso elemento. E, e esse momento fletor, né, pessoal, é um momento que faz com que as seções transversais de um elemento estrutural elas girem em torno de eixos que são paralelos às seções e que, ao mesmo tempo, são perpendiculares ao eixo longitudinal, que passa pelo centro de cada seção do elemento. Ou seja, pessoal, então agora a gente pode perceber, né, que esses eixos de referência passam sobre o centroide da nossa seção. Vocês conseguem perceber ali, ó, tem uma ilustraçãozinha onde tem o eixo Z ali saindo que ele é paralelo, né, à face, ele é paralelo à nossa seção. Eu acho que é eixo Z ali, pessoal, que está muito pequeno para mim. É eixo Z, ele está paralelo, né, à face, à nossa seção, mas ele é perpendicular ao nosso eixo principal, o eixo longitudinal da peça, né, que é o eixo X. Então, pessoal, o momento, né, como vocês podem ver, está até ilustrado ali, ó, o momento ele vai girar em torno daquele eixo. E, pessoal, o que a gente calculou anteriormente, galera? A gente não calculou o centroide? Esse eixo, pessoal, de referência, ele passa bem em cima do centroide. É por isso que a gente tem que calcular o centroide, né? Porque o momento fletor, ele vai girar bem em torno daquele eixo ali. Já o nosso eixo longitudinal, pessoal, é uma linha, né, imaginária que une todos os centroides. Por exemplo, se a gente for abrindo seções aí nesse elemento estrutural, seções transversais, né, a gente tem uma linha, né, que liga essa linha vermelha que corresponde ao eixo longitudinal que liga todas as seções. Então, esse eixo representa uma linha ao longo do centro do elemento estrutural, né? E quando a gente deforma uma viga, por exemplo, essa linha central também deforma, como eu tinha falado para vocês, aqui, ó, nesse exemplo onde a linha é vermelha. Então, pessoal, a flexão ela causa o que a gente chama de deflexão, né? Ela vai fletir o nosso elemento estrutural, como a gente está observando naquela ilustração superior, né? E esse momento ele está aplicado bem no nosso centroide, né? A posição do nosso centroide. Entenderam, pessoal? A gente vai esclarecer com mais detalhes, né? Mas assim a gente já tem uma boa base do que é a flexão. Bom, pessoal, acontece, né, que a flexão ela pode ser gerada por algumas cargas, né? Seja elas sendo aplicadas perpendicularmente ao eixo principal, ou seja, o eixo longitudinal da viga, né? Ou por cargas conjugadas, que a gente chama, que nada mais são do que os momentos, né? Aqueles momentos fletores ali. Tem na viga, a viga da direita, ela está sujeita a um momento fletor concentrado, né? A viga da esquerda está sujeita perdão, a uma carga concentrada. E embaixo a gente tem exemplo, né, de carga distribuída à esquerda, e à direita, embaixo, a gente tem um exemplo de um momento fletor distribuído ao longo do nosso elemento estrutural. Né, pessoal, a gente vai aprender como é que a gente interpreta esses carregamentos, né? Por exemplo, ali, pessoal, o da esquerda ali, o que está embaixo, que tem uma carga distribuída, aquilo ali muito bem, a primeira parte, ela pode representar o próprio peso da estrutura, né? Porque o peso de uma estrutura ela é distribuído uniformemente por todo o corpo dessa estrutura. E já lá em cima, lá onde a gente tem uma carga concentrada, pode ser, por exemplo, algum peso que a gente largou em cima de uma viga, né? Pode representar isso. E então, né, pessoal, e do outro lado ali a gente tem os momentos, né? Que são
o momento ele tem a tendência a girar a peça. É mais ou menos assim, ele tem essa tendência a fletir, a deflexionar uma peça. Não é girar, pessoal, até me enganei aí. Então, pessoal, uma das primeiras análises, né, que nós temos que fazer é identificar qual o tipo de apoio o qual esses elementos estão sujeitos, né, as vigas e os eixos. E existem muitas formas, né, pessoal? Na verdade, existe uma série de apoios aí que a gente encontra tanto na prática como na literatura. E a gente tem que saber, tá na ponta da língua isso aí, pessoal. O tipo de apoio, qual será o tipo de reação que a gente vai ter. E para começar, pessoal, a mais simples de todas e a mais comum, né, que a gente encontra por aí são as vigas simplesmente apoiadas. A gente tem lá à esquerda em cima, onde essas vigas, né, elas são suportadas por um vínculo, né, fixo em uma extremidade e um apoio simples na outra extremidade, como essa aí que está representada na nossa ilustração. Pessoal, depois lá no final a gente vai ver uma tabela, né, que vai dizer para vocês quais os graus de liberdade que vão estar travado ali, né? Por exemplo, aquele apoio ali, o vínculo fixo, né? A gente percebe que ali, né, a nossa viga, ela não pode girar e ela também não pode se movimentar nem para cima e nem para baixo, né? Então, pessoal, aquilo ali vai ser uma restrição, né? E no outro caso ali, onde ela está simplesmente apoiada daquele lado, né, onde tem um apoio simples, na verdade, na outra extremidade, a única restrição é que essa viga não pode ir para baixo, né? Então tu tem uma força ali para cima, naquela nessa nesse apoio aqui que é uma esferinha, né? A única restrição que tu tem é que essa viga não pode ir para baixo, mas não tem nada impedindo que ela se movimente para a esquerda e para a direita, por exemplo. Claro, nessa posição, né? Na outra aqui já impede, né? Nesse lado esquerdo. Nesse lado esquerdo aqui, pessoal, onde está o mouse, aqui já impede, né? Que a gente movimente para a esquerda e para a direita. Perdão, tanto para a esquerda e para a direita, como para cima e para baixo, né? E lá no outro lado, a gente só tem uma restrição que é para cima, né? Essa viga ela não pode se movimentar nem para cima nem para baixo. Mas para os lados, nada impede. Depois, pessoal, uma aí que a gente vê que é bem comum até na indústria civil, que são as vigas em balanço, né, pessoal? Onde, na verdade, isso é uma viga que possui uma extremidade que é engastada, enquanto que a outra extremidade está livre. Ou seja, a gente não tem nenhuma espécie de apoio na outra extremidade. Mas se vocês pensarem assim, pessoal, ela está presa ali, está engastada numa parede, por exemplo. Literalmente, né, uma viga em balanço. Né? E você pode perceber, essa viga ela não tem capacidade de girar na extremidade que está engastada, né, pessoal? Tem uma restrição ali severa. Não tem como tu movimentar nem para cima, nem para baixo aquela parte, nem para a esquerda, nem para a direita, e também rotacionar, né? Porque ela está engastada. Mas a outra ponta, a extremidade que é livre, não existe nenhuma restrição. Ela pode se movimentar para qualquer lugar, né? Se a gente aplicasse uma carga ali na ponta daquela viga em balanço, a gente vai ver aquela viga se deflexionar. Ou seja, ela vai se curvar ao longo dela. E por fim, né, pessoal, a gente tem as vigas apoiadas, onde também tem as extremidades em balanço, né, e nessas vigas na qual uma ou ambas as extremidades ultrapassam os apoios ali, são aquelas vigas de baixo ali, e por isso essas extremidades ficam em balanço, pessoal. Por quê? Porque elas né, ultrapassam o apoio, e é aí que a gente diz que ela está em balanço. E ali do outro lado a gente tem o eixo, né?
um eixo que também ele pode ser interpretado como uma viga, né? Só que, é claro, a aplicação é bem diferente, né, pessoal? Acho que todo mundo consegue perceber. Pessoal, isso é importante, por quê? Porque a gente vai ter que calcular o que a gente chama de reações, né, pessoal? Imaginem assim, pessoal, a gente vai lá e coloca uma carga sobre a viga, né? Imaginem essa viga aí, que é simplesmente apoiada, né, pessoal, nas extremidades, a bem de cima lá à esquerda. A gente vai lá, né, coloca uma carga sobre essa viga. Quem sustenta esse carregamento, pessoal, são os apoios. Então, a gente precisa calcular de que forma esses apoios absorvem essas cargas, né? Se a gente botar um carregamento ali sobre aquela viga, obviamente aqueles apoios ali vão exercer uma carga para cima, né, pessoal? São as reações, né? É a mesma coisa que a gente aqui, ó. A gente está sobre a terra, né? Então a gente exerce o nosso peso sobre a terra. Só que a terra, ela exerce uma força de reação, né, que sustenta o nosso peso. Ou seja, ela empurra a gente com a mesma intensidade que o nosso peso, né? E aqueles apoios ali, eles vão ter essa função. Se tu colocar 50 newtons ali, bem no meio daquela viga, né, vai ser dividido ali 25 newtons em cada apoio. Cada apoio, ou seja, cada apoio, né, vai ser responsável por sustentar 25 newtons. É claro, se esses 50 newtons forem aplicados bem no centro dela. E aí cada viga, ou melhor, cada apoio, né, tem a sua particularidade, tem a sua capacidade como é que eu vou dizer, de restringir o movimento, né, restringir a deformação. E isso a gente vai aprender também nas contas, pessoal. Mas existe uma tabela que vou dar para vocês, e também vai ter uma lista disso aí para vocês calcular só reações. Pessoal, isso é extremamente importante, pessoal, né? Isso é tão importante quanto aquelas propriedades de área que a gente viu. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aí? Mas ela sendo apoiada no meio, ela tem menos resistência que nas pontas, né? Os apoios, né? O apoio, né, ele é somente nas pontas ali, né? No caso dessa viga aqui, a simplesmente apoiada, né? Se tu pensar naquela viga em balanço ali, quando tu coloca um carregamento, a única coisa que sustenta a carga é o engaste, é ali na parede, né? Porque é aquilo ali que restringe o movimento, entendeu? E ali naquelas de baixo também, tu coloca um peso ali sobre aquela viga ali, né? Quem vai ser capaz no caso de sustentar aquele peso, né, vai ser os apoios. Obviamente, né, pessoal, a viga, né, ela absorve um pouco desse carregamento, né, pessoal? Ela absorve, mas, né, isso a gente considera, né, que isso é absorvido ali pelos apoios. E o peso da viga, né, na prática, por exemplo, a gente coloca como um carregamento distribuído. Como eu tinha feito aqui para vocês, ó, desse lado esquerdo embaixo, ali tem carregamento distribuído. Aquela primeira parte ali que está tudo para baixo, os vetorzinhos. Aquilo ali é como se fosse o peso da viga, né? Então a gente representa daquela forma, e quem sustenta esse peso da viga, por exemplo, é o próprio engaste, como a gente tem aqui, ó, que é a viga em balanço, né? Se fosse uma viga simplesmente apoiada, seriam os apoios ali nas laterais. Beleza, galera? Mas a gente vai exemplificar, né? Beleza, pessoal? Bom, vamos dar sequência aqui, então. Então, pessoal,
Tá travando o vídeo para mim também. Atrasando? Travando. O que? Os slides? Mas Não, o vídeo tá cortando, o que tu tá falando, às vezes tá cortando. Queria cara, saber se é só para mim, para ver se é a minha internet. Eu acho que é pra ti só. Tá ok, valeu. beleza. Beleza, mas aí, ô Ismael, depois qualquer coisa tu pega a gravação, dá uma olhada. Beleza, mano? Claro, tá dando umas picotadas aqui, eu acho que é a minha internet. Pode ser, mano. Pode ser, porque às vezes fica aqui, fica a mesma coisa aqui, cara. Sim. Bom, então, pessoal, um corpo, né? A gente pode dizer assim, a gente chama de corpo ou de elemento, né? Quando está sujeito a uma carga, ou melhor, a um sistema de forças, né, pessoal? Um monte de carga lá sobre aquele corpo. Por exemplo, como está ali à esquerda, né? Parece uma batatinha. Parece até uma batata, o corpo todo disforme ali, cheio de força sobre ele, né? Quando esse corpo, né, ele está em equilíbrio estático, caso não haja tendência desse corpo, né, a translação ou rotação, né, a gente pode utilizar, né, as equações universais da estática, né, ou seja, que regem o equilíbrio estático de um sistema, né, que são essas aí, ó. O somatório das forças em x tem que ser igual a zero. O somatório das forças em y é igual a zero. E assim por diante, né, em z. O somatório do momento em x igual a zero. E assim por diante também. O que isso significa, pessoal? Que esse corpo, né, aqui o que a gente calcula aqui, o que a gente está estudando, são corpos estáticos, né, pessoal? Por exemplo, o que é um corpo estático, né, galera? Uma viga, por exemplo. Uma viga é um corpo estático, né, pessoal? Agora, se vocês imaginarem aí, um eixo também pode ser estático, né? Ele pode estar lá parado, beleza. Mas às vezes, pessoal, e na maioria das vezes, né, um eixo ele está girando. Então, o tipo de carregamento que está lá é dinâmico, não é estático, né? Então, aí as fórmulas já são outras. Aqui a gente está falando de quando esses corpos eles estão parados, né? Então, a gente pode utilizar essas fórmulas aqui para achar lá nossas reações, por exemplo, achar as cargas internas desses corpos. A gente pode utilizar essas fórmulas aí que são as equações de equilíbrio estático. Então, pessoal, dando sequência, vocês já tinham visto essas equações aí, pessoal, de equilíbrio estático? Vocês nunca fizeram lá a somatória das forças em x igual a zero? A gente fez em resistência de materiais alguma Beleza. coisa. Beleza. Só para eu saber que não estou falando bobagem aí. Senão, mas igual, pessoal, eu ia querer, né, que a gente tivesse alguns exercícios disso, pessoal, para vocês calcular essas reações, que às vezes já faz um tempo que a gente viu, e é sempre bom dar uma revisadinha ali, de novo. Então, pessoal, eu tinha deixado até um exemplo aqui, eu vou fazer aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar meu mouse. Aí, pessoal, deixa eu ver, interromper. Então, pessoal, vamos fazer esse exemplo aqui.
Bom, pessoal, não sei se vocês já viram isso lá, né, em resistência 1, mas vamos fazer um exemplo aqui. Um minutinho, pessoal. Beleza? Então tá, pessoal, vamos fazer um exemplinho aí de essas condições de equilíbrio estático, né, pessoal? Como é que a gente vai determinar as reações, né? Beleza, pessoal, imaginando ali que a gente tem uma viga simplesmente apoiada, onde esses apoios, eles são nas extremidades da viga, né? Não importa muito o perfil dessa viga nesse momento. E a gente quer calcular como que quanto que cada apoio resiste, né, àquela força, quanto que cada apoio absorve daquela força. Então, o que a gente tem que pensar inicialmente, pessoal? Olha só, quando uma força ela é aplicada sobre essa viga, né, a gente tem aqui o que a gente chama de reações, né, pessoal? Hein, ô Leonardo? Oi. Pegar, essa aqui tá apoiada debaixo da viga, o apoio dela, né? E essa aqui tem um oleal com furo e um corte na aba dela. Ela não perde a resistência? Não, talvez um pouco, mas na prática sim, né, cara? Mas nos cálculos ali a gente não considera assim, não. Mas acho que na prática perde Não, um pouco. é que seria a Mas parte mais frágil. a gente não leva, pelo menos aqui a gente não leva em consideração. Talvez quando tu for assim Não, tá aqui. no projeto, tenha alguma consideração ali. Porque assim, ó, isso aí é muito legal, até que tu perguntou, porque se tu pensar, tem um furo aqui, né? Tem isso aqui, para mim isso aqui é articulado, né? Tem um furo aqui. Isso, articulado. E furo E tem um concentra corte na tensão, aba né, também, pessoal? né? Furo Na aba, né? concentra tensão. E esse furo, né? Como ele concentra tensão, existe um fator lá que tu multiplica e aí tu coloca ali um coeficiente de segurança, né? Porque aqui concentra mais tensão do que no resto da viga. Isso é perigoso. Mas existe isso aí tudo normatizado lá e tabelado. Né? Tu consulta as normas técnicas lá e já tem tudo isso aí. Então, pessoal, vamos botar aqui, deixa eu ver. Vou botar aqui R1, né? Vamos chamar de reação 1. Opa. Reação 1 e reação 2 dessa aqui. O que acontece, pessoal? Quando a carga é aplicada, lá aos 100 newtons, quem resiste a esse carregamento é R1 e R2, né? O que na prática ali? Quando, na verdade, 100 newtons está para baixo, R1 e R2 exercem forças contrárias, né, pessoal? Reações contrárias. Não pode, porque esse corpo está em equilíbrio, né, pessoal? Essas forças aqui não podem ser para baixo. Porque se fosse para baixo, esse corpo ia estar andando para baixo, né? Então a gente tem que posicionar essas reações aqui de tal forma que elas sejam, elas contrabalanceiam, né, essa carga aqui. Vamos imaginar assim, pessoal, que aqui na vertical a gente tem um eixo Y e na horizontal a gente tem um eixo X. Bom, a gente quer calcular qual o valor de R1 e de R2, né? Beleza. A primeira equação que a gente tem é Fx, né? Aqui, somatório de Fx. Vou perguntar para vocês, existe alguma força na direção X? Aqui na horizontal? Não. Então, Fx é zero, né? Não existe força em X. Bom, só que em Y a gente tem, né? Na vertical a gente tem 3 forças aí.
como vocês estão vendo. Beleza. Como é que a gente faz isso? Vamos pensar assim, ó. Ó, vamos colocar, se tudo que está para cima é positivo. Beleza? Então, a gente tem R1 mais R2, né? Menos 100, tá para baixo, né? 100 newtons ali, é igual a zero, né? A gente está aplicando essa segunda equação aqui. Por quê? Porque esse corpo ele está em equilíbrio estático, pessoal. Ele não pode se mexer. Entendeu? Ele não se mexe, ele não se movimenta. Beleza. Então, né? A gente pode pegar aqui, passar o 100 para esse lado, para o lado direito. E a gente tem né, aqui R1 mais R2 é igual a 100 newtons. Beleza, pessoal? Só aplicando essa equação aqui. Ó. Em Z, a gente não tem nada, né? Não tem, esse é um problema 2D, não é 3D. Ainda não é. Então, beleza, a gente ficou ali, mas a gente não consegue determinar aqui, ó, somente com isso aqui, quanto que vale R1, quanto que vale R2. Aí, pessoal, a gente precisa da equação do momento para fazer isso. Vamos pegar aqui, ó, botar a equação do momento aqui embaixo. Você se lembra da fórmula do momento, pessoal? Você se lembra lá que o momento é força vezes a distância? Né? Só que a gente precisa de uma referência. É uma distância da onde? Eu já falei isso para vocês. Sempre que a gente tiver uma distância, a gente precisa de uma referência. Vamos estabelecer como referência esse ponto aqui, ó. Então, pessoal, vamos lá. A gente estabeleceu como referência aqui, ó, esse ponto. Então, quais são as forças aí que vão causar momento? R1? Não, né? R1 não tem distância do ponto 1 aqui, ó. Então, não tem braço de alavanca para gerar um momento fletor. A gente precisa de um braço de alavanca. 100 e R2 distam desse ponto. Então, a gente consegue, né, gerar um braço de alavanca aí. Primeira coisa, pessoal. Vou ensinar para vocês o sentido aí. Isso é só para a gente ter uma ideia. Né? Depois a gente vai ver direitinho a conversão de sinais. Mas, por exemplo, pessoal, tudo que faz a viga girar no sentido Anti-horário. no sentido anti-horário, aí a gente tem como positivo, né, pessoal? Vocês entendem isso? Você sabe aplicar a regrinha da mão direita aí? Beleza, depois a gente vai trabalhar mais isso. Mas por enquanto assim, ó, R2 tem a tendência a fazer essa viga girar no sentido anti-horário, né? Que é esse sentido aqui, ó. Então, pessoal, R2, né? E qual é a distância que a gente tem ali? 2 metros, né? Da nossa referência para o R2. Beleza. Só que 100, ali, aquele 100 newtons, ele tem a tendência a fazer aquela viga girar no sentido horário. Já que ela tem tem a tendência a girar no sentido horário, né? Esse valor vai ser negativo, né, pessoal? Se o outro é positivo, tem que ser negativo. Então, 100. Só que onde é que está posicionado aquele 100 newtons? Ele está posicionado bem no meio. Então, qual é a metade aqui, ó, dessa distância para cá? É 1 metro, né, pessoal? Então, vezes 1 igual a 0. Porque, como eu falei, equilíbrio estático, né, pessoal? E essa equação de momento aqui, qual é a... Você sabe me dizer aqui qual dessas aqui a gente está utilizando? Alguém consegue dizer aí?
Nesse caso, Se é pessoal, do Y ou Z, tu diz? é o Z. Por quê? Eu não falei para vocês que o Y ele está aqui na vertical e o X está aqui na horizontal? Então, qual é o eixo que está saindo da tela? Imagine aí um eixo saindo da tela bem nesse ponto aqui, ó. Bem assim, ó. Aqui na vertical a gente o, tem o Y, na horizontal aqui a gente tem o X, e aqui, pessoal, saindo da tela, ó, vocês estão vendo? Isso aqui é o Z, ó. Só que como ali está virado, né, a gente não vê o eixo Z. Não é um problema 3D. Ele está em 2D aqui. Só que isso aqui é o MZ. E ali, no caso, tu não tem MY e MX. Né? Como é que vocês sabem que é o Z, pessoal? Vocês percebem que essas cargas aqui, elas têm tendência a fazer o corpo girar assim, ó, nessa direção aqui, ó, em torno desse eixo Z? Mas mais adiante a gente vai trabalhar tudo isso, pessoal. Então, o que acontece aqui, galera? A gente tem agora, né, duas equações de equilíbrio, né? A gente conseguiu montar duas equações e a gente tem duas incógnitas. Então, se a gente pegar e fazer isso aqui, ó, não, a gente vai passar o 100 lá para o outro lado, né? Passa o 100, muda o sinal. 100 vezes 1, 1. Beleza. Aqui ficou 100, né? A gente passou lá para o outro lado. Então, R2 que multiplica 2 metros igual a 100. Depois, pessoal, a gente vai passar o 2 metros dividindo, né? Que vai ficar embaixo do 100 ali. Então, 100 que divide por 2 é igual a 50. Então, a gente tem ali que aquela reação é 50 newtons. R2. A gente pode pegar esse valor aqui, ó, e substituir nessa equação. Então, a gente pode pegar essa aqui, R2 vale 50 newtons, né? A gente passa os 50 newtons lá para o outro lado. Então, 100 menos 50 newtons dá igual a 50 newtons. Vocês conseguem perceber, pessoal, que R1 e R2 vão ser responsáveis por segurar 50 newtons cada um? Então, isso significa que essa carga aqui que está aplicada sobre esse corpo vai ser distribuída, né? Isso por quê? Porque ela está aplicada bem no meio, né? Se a gente pega essa força e coloca mais para cá, ó, por exemplo, quem vocês acham aí que vai segurar a maior parte da carga? O ponto 1 ou o ponto 2? Ponto 1, né? Vai ser o ponto 1 que vai segurar a maior parte da carga. Mas lembrando, pessoal, depois eu vou dar um exemplo melhor. Na verdade, nem vou dar exemplo, né, pessoal? Isso aí a gente vai pegar o exercício lá e vai fazer. Já com tudo, já calculando as tensões. Beleza, pessoal. Alguém tem alguma pergunta aí, galera? Beleza, pessoal. Minutinho que eu tô organizando aqui. Pode voltar naquela tela ali, só vamos terminar de copiar o final ali. Voltar naquela tela. Minutinho. Espera aí que eu vou ter que compartilhar a tela aqui. Ver se é essa aqui. Tá vendo? Isso, essa aí mesmo. Beleza.
Pronto, aqui já deu, já. Deu aí? Beleza. Então, pessoal, deixa eu ver aqui. Isso é uma coisa, pessoal, que a gente vai ter que se acostumar, né, a calcular, pessoal. Mas é bem tranquilo, vocês vão ver que não é nada demais isso aí. É sempre mais ou menos ali como eu coloquei para vocês. Deixa eu ver aqui. Tela 2. Pessoal, vocês estão vendo aí minha tela de apresentação? Sim. Beleza, pessoal. Então, né, na verdade, devido a esses carregamentos que a gente tem, os quais esses elementos, né, eles são submetidos a essa série de cargas que eu falei, tanto as vigas, né, como os eixos, eles acabam desenvolvendo internamente dois tipos de carga, né? O primeiro que a gente chama de esforço cortante, ou força cisalhante, né, que eu já falei para vocês que é a força de corte, e também que eu falei que era o momento fletor. Portanto, pessoal, quando a gente analisa uma viga, a gente precisa também observar principalmente esses dois tipos de solicitação, onde o momento fletor ele é identificado ali pela letra M, né? E o esforço cortante a gente representa pela letra V, que está ali na ilustração, tanto à esquerda como na direita. De novo, a gente tem ali a nossa batatinha, e no outro a gente tem uma viga. Bom, pessoal, mas o que isso significa, né? Isso significa, pessoal, que a gente precisa calcular os esforços que existem lá dentro do material. Bueno, mas o que são esses esforços internos de um material? Como que a gente explica isso? Pessoal, quero que vocês pensem assim, ó. Quando a gente pega uma barra e aplica dois esforços de tração, por exemplo, um em cada ponta da barra, né? Lá no material, dentro dele, vai existir algumas forças, né, que impedem que esse material se rompa. Então, isso é que a gente chama de uma força interna. Quero que vocês mentalizem aí uma barra, por exemplo, onde vocês pegam nas pontas dela e puxam, né? Vocês conseguem perceber que esse esforço ele é distribuído ao longo de todo o material, né? E que se não fosse a resistência do próprio material, ele se romperia, né, pessoal? Se vocês pegarem uma barra de metal e puxarem em cada ponta, quem vai resistir lá no meio vai ser o próprio material, né? Isso é o que a gente chama de forças internas. Entendeu, pessoal? E a gente vai aprender a calcular também, né? E, na verdade, uma das formas da gente determinar esses esforços, bem como essas reações que a gente acabou de falar, a gente utiliza aquelas equações de equilíbrio estático, na verdade, né? Para determinar esses esforços. Então, a gente vai determinar esses esforços, né, com alguns exemplos aqui ao longo da disciplina. Eu acho que, claro, depois vocês vão ter lista, e não vai ser uma coisa tão complexa assim, pessoal. Então, a gente vai trabalhar esse tipo de exercício, vai aprender a determinar esses esforços. Mas tem que ir devagar, não pode soltar muita informação, né? Despejar muita coisa. Por exemplo, né, pessoal, aí a gente tem essa viga aí, né? Onde a gente tem o carregamento distribuído. Bom, como é que a gente determina ali, né, o esforço interno? A gente quer saber qual é o carregamento que está dentro da viga lá, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente mede isso? A gente já viu ali que para aquelas forças externas, que são as reações e as cargas, né? A gente aplicou as equações de equilíbrio e beleza, né? Deu certo. Só que como é que a gente faz isso para uma força interna, né, pessoal? A gente vai aplicar o que a gente chama de método das seções, pessoal. A gente vai fazer uma série de cortes aí, né, na superfície, em ou melhor, no elemento, né, cortes transversais, para identificar o carregamento interno.
Então, a gente vai ter pontos de interesse, né, pessoal? Onde a gente quer saber, por exemplo, imagine uma barra aí que tem diferentes diâmetros, por exemplo, né? A gente quer saber qual vai ser o esforço no diâmetro mais fino e qual vai ser o esforço no diâmetro mais espesso, né? Maior. Então, a gente vai aplicar aí uma série de cortes na nossa viga, como a gente está vendo nesse exemplo aqui. A gente vai aplicar uma série de cortes e vai calcular isso aí. Ali, por exemplo, pessoal, a gente tem uma carga distribuída, né? A gente deu um corte ali num determinado ponto. Mas, pessoal, o que eu vou dizer para vocês aí por enquanto? Isso é só para vocês verem como é que é. A gente não vai fazer nenhuma conta disso hoje, porque eu acho que só introduzir ali a questão das reações para vocês já está muito bom. Então, né, pessoal, a gente vai utilizar esse método aí, esse método das seções. Às vezes a gente vai fazer o método das seções, às vezes existem também fórmulas prontas, já que a gente nem precisa calcular, fazer essa série de cortes aí. Mas é só para vocês terem uma ideia. Depois, a aula que vem eu vou explicar direitinho. Não estava no meu cronograma explicar isso hoje. Então, pessoal, deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, essa aqui é a tabela que eu queria mostrar para vocês de reações, né? O que acontece aí, pessoal? Aí a gente tem uma série de apoios, né? Que nos mostram as restrições que a gente tem. Por exemplo, lá, ó, a gente tem o nosso pino externo, que é o que eu e o Pedro estávamos discutindo ali. Né? Aquele pino externo, ele tem a capacidade de travar a viga, tanto na direção Y como na direção X, mas, é claro, de acordo com as forças, né? Ele não impede que essa viga gire naquele ponto, né? Que, por exemplo, aqui, ó, no apoio fixo, que é o engaste, né? Essa viga ela não pode girar aqui, ó, nessa restrição. Que nem esse pino articulado aqui, ó, esse pino interno. Isso aqui não impede que a viga gire, né, pessoal? Isso aqui pode girar. Então, girar não é uma restrição, mas isso aqui não pode se movimentar para cima, né, para cima ou para baixo, nem da esquerda para a direita. Então, existe essa restrição aqui, ó, de movimento. Também a gente tem aqui o rolete, né? Esse aqui é bem comum também, que a gente tem aí né, ao longo do curso, a gente vai ver muito isso aqui. E ele trava o movimento somente aqui, ó, na vertical, né? Esse aqui trava o apoio liso, ele trava em ângulo o movimento. E aqui a gente tem o cabo. O cabo aqui a gente tem que fazer uma decomposição de forças aqui. É um negócio bem complicado. Mas acho que a gente não vai abordar esse tipo de reação, pessoal. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aí? Ninguém tem alguma pergunta sobre as reações aí, pessoal? Todo mundo entendeu? Aí, pessoal, todo mundo está tranquilo? Então, eu vou... o que eu tinha preparado para hoje era isso, né? Amanhã a gente já vai entrar em flexão pura uniforme. E depois a gente vai entrar em flexão não uniforme, talvez. Não sei ainda como é que vai ser. Mas amanhã a gente já começa a ver umas contas aí, pessoal. Beleza? Queria perguntar para vocês aí, vocês preferem que eu já coloque a lista lá hoje de propriedades ou vocês querem só fim de semana? Alguém quer dar alguma opinião aí? Vai botar no grupo ali, no caso? No grupo lá do WhatsApp. Pode ser hoje, para já dar uma olhada já. Sim, já vou colocar lá então para vocês.
Aí, qualquer dúvida, vocês me chamem também, pessoal. Daquele exercício de ontem também. Peguem e me chamem aí. Se tiver dúvida, a gente pode até resolver ele, pessoal. A gente tem tempo sobrando aqui. Vamos... Deixa eu ver aqui. Onde que tá aqui? Aqui, pessoal. Deixa eu ver. Foi isso aqui que faltou ontem, né, pessoal? Isso aí. Sim. Bora. Vocês estão vendo minha tela aí com ele? Então, né? Então, Beleza, pessoal. Vamos resolver esse exercício aí pra gente ficar livre dessa questão, hein? Beleza, então, pessoal. Ali de novo, né? Retomando, então, o conteúdo de ontem para a gente fechar isso aí com chave de ouro. A gente parte para a nossa lista. Pessoal, primeira coisa, né? Vamos calcular o nosso centroide? Beleza. Vamos estabelecer a nossa referência? Vamos, já está estabelecida no desenho. Né? Quantos elementos nós temos aí, pessoal? Em quantas partes nós conseguimos dividir a nossa viga, né, em formas geométricas que a gente consegue identificar, que a gente conhece? Bom, pessoal, eu consigo aqui enxergar muito fácil. Ó. A gente tem 3 partes. Primeiro, a gente tem uma base aqui. Ó. Depois a gente tem essa alma da viga, ó, esse retângulo aqui. E depois a gente tem esse outro de cima. Beleza, pessoal? Vamos começar aqui. Ó. Vamos dizer que aqui a gente tem o elemento 1. Aqui, essa parte de baixo. elemento 2. Aqui a gente tem o elemento 2 na alma da viga. E lá em cima, aquela outra parte, vai ser o 3. Beleza. Beleza, pessoal. Então, né? Vamos começar pelo elemento 1. Mano, pessoal, qual é a área do elemento 1 ali? É aquele retângulo de baixo ali. $7.200. 7.200. Aí tu fez o que foi? Base vezes altura. 60 vezes 120. Né? 60 vezes 120. Beleza. Vou abrir mais aqui. Beleza, 60 vezes 120. Rodrigo, tu que já tá certeiro aí, qual é a distância da nossa referência até o centroide do elemento 1? Como é que é? Eu não entendi. Como é que é a distância ali da nossa referência ao centroide do elemento 1? Ali deu 30, né? Deu 30, beleza. Todo mundo entendeu, pessoal, por que a gente utilizou essa área aí e essa altura, essa distância, na verdade? Ali embaixo é 30 para cada espaço ali. Para cada espacinho. Ah, tá. Bom. E aí tem 4 espacinhos, né? Sim, por isso dá 120. Tá. Isso mesmo. Beleza, pessoal. Do elemento 2, pessoal, a gente podia se confundir aí por causa da altura, né? A gente podia somar 60 mais 270 ali. Só que não, pessoal. O elemento 2, ele é só essa parte do meio aqui, ó. Ele começa aqui, ó, e termina aqui. Então, a altura dele é 270. E a largura, né, é 60. A gente consegue identificar por isso aqui, ó.
Beleza, a gente já tem a nossa área. Bueno, pessoal, e a distância da referência, que é lá a nossa, onde está o nosso eixo X, lá embaixo, lá, ó, até o meio do elemento 2? Como é que a gente contabiliza isso? Bom, a gente sabe que o centroide do elemento 2 está bem no meio dele, né? Ele é um retângulo, então ele é simétrico. Ou seja, está bem no meio dos 270 ali. Só que, pessoal, a gente tem que contabilizar essa altura aqui, né? Porque a distância daqui até o centroide do elemento 2 leva em consideração essa parte aqui, ó, os 60. Então, ali a gente tem que essa distância é 60, né? 60 mais 270 divididos por 2. Beleza, pessoal? Alguém não entendeu? Vai dar 195, né? 195 dessa conta? Dá 170 dividido por 2, 135 mais 60. É 195, isso mesmo. E ali, pessoal, para finalizar, a gente tem o elemento 3, né? Bom, essa altura do campeonato, a gente já sabe que a base vezes a altura é um retângulo. Então, é 240 vezes 30, que é a altura, né? E essa distância, qual é a distância da nossa referência, que é lá a base, lá o elementinho X, ao centro, ao centroide, né, do elemento 3? De novo, pessoal, a gente não pode esquecer que a gente tem que contabilizar tudo isso aqui, ó, para chegar lá no centro do 3, no centro lá do 3. Então, 60, né, vai ser aqui, ó, 60 mais 270 mais 30 dividido por 2. E aqui embaixo, pessoal, a gente vai somar todas as áreas, né? 60 vezes 120 mais 270 vezes 60 mais 240 vezes 30. Beleza, pessoal. Colocando tudo isso aí, pessoal, na calculadora, eu achei que deu 191,5 milímetros. Lembrando, né, pessoal, vocês façam essas contas aí tudo separadinha, uma coisa de cada vez. Não tentem colocar tudo na calculadora de uma vez só. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida com relação ao cálculo do centroide? Beleza, galera. Então, a gente pode calcular agora o nosso momento de inércia. Vamos pegar lá nossas equações. De novo, vamos pegar nossa figura. Pegar nossa figura, né, pessoal? Vou pegar aqui. Nós temos os nossos 3 elementos aqui que a gente definiu. Vamos pegar a nossa equação de
momento que a gente tem lá. Ué, não coloquei. Ah, colocou. Beleza, pessoal. Então, a gente também tem aqui 3 elementos, né? Vamos fazer para cada elemento. Primeiro, pessoal, vamos começar pelo elemento 1. Começar aqui pelo elemento 1. Sempre falo para vocês, façam separado. Elemento 1. Né? Agora, pessoal, não se esqueçam que a nossa referência agora é o centroide, né? Então, base vezes a altura do elemento 1 ali. Base. 120. Altura. 60. Né? De novo. Base do elemento 1. 120. Altura. 60. Isso aqui é mais difícil, pessoal, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Qual é a distância do centroide da figura como um todo, esse aqui que a gente calculou anteriormente, ao centroide do elemento 1? Pessoal, essa conta nada mais é do que 191,5 menos 30. Ou seja, vou botar aqui 60. Beleza. Porque, pessoal, a gente quer a distância entre o centroide e o centroide da seção como um todo, né? E o centroide do elemento. Como a gente tem a distância, né, da nossa base até o centroide, que é aquele 191,5, a gente tem essa distância que é o meio desse elemento 1, que é 30, né? Então, daqui, do meio do elemento até o centroide da figura como um todo, a gente faz 191,5 por 30. Se eu não me engano, isso aí dá 190, acho. Opa. Isso aqui dá... Isso acho que dá 190 entre 6 milímetros na quadra. Pessoal, vocês entenderam por que ficou essa distância aqui? Alguém não entendeu, pessoal? Está no 189, pode arredondar para 190? Ou... Pode, acho que foi isso que eu fiz mesmo. Deu 189,9. Quando deu um valor assim muito perto, principalmente assim, deu 0,9, já arredondo. Uhum. Uma montanha de número. Beleza, então, pessoal. Agora, né, isso, a gente pode calcular para o elemento 2. Para o elemento 2 ali, né? O elemento 2 é como, pessoal? A gente já viu. É que a base dele é 60, pessoal. A altura do elemento 2, 270. Base do elemento 2, 60. A altura do elemento 2, 270. Bom, qual é a distância do centroide do elemento 2, né, ao centroide da figura como um todo? Primeiro, pessoal, o centroide da figura como um todo está em 191,5, né, milímetros. E onde está o centroide do elemento 2 com relação à base aqui? A gente tem 60 mais 270 divididos por 2. Quanto tu tinha falado que deu aí, Rodrigo? Como é que é o... A posição 195? aqui deu 195?
Isso. Então, a gente faz 195 menos 191,5, né? Isso. Beleza, acho que é isso aí mesmo, dá 3,5. Vocês entenderam, pessoal? Porque o centroide do elemento 2, ele está aqui, ó. Ali, ó, naquela linha azul, né? Então, daqui, da base até o centroide do elemento 2, que é esse que está em azul, vale 195. E do elemento da figura como um todo, vale 191. E a gente quer essa distânciazinha aqui, ó. Essa conta aí, para mim, pessoal, deu 98,606. Beleza, pessoal. Vamos agora finalizar isso aqui. Vamos para o elemento 3, né? Lá o elemento 3 que está lá em cima, pessoal. Qual é a base dele? Quanto vale? Vale 240, né, pessoal? Altura do elemento 3. Vale 30. É base vezes altura. Qual é a base? 240. Altura é 30. Tá. E agora, qual é a distância do centroide do elemento 3 ao centroide da figura como um todo? A gente viu que o centroide da figura 3, a gente tem que pegar 60 mais 270 mais 15, que é essa metade aqui, né? Isso aí dá, deixa eu ver, dá 330 mais 15 dá 345. A distância daqui da base até o centroide do elemento 3. Então, a gente faz menos 191,5, né? Porque a gente quer agora a distância entre a linha azul e a linha preta, né? Nessa distância aqui. E a gente vem e calcula isso. Esse aqui é o 3 agora. Essa conta para mim, pessoal, deu 170,2,06 milímetros na quarta. Para achar o momento de inércia total, o que a gente faz? Soma tudo. Então, em total, para mim que deu 458,8 expoente 6 milímetros na quarta. Foi isso aí que tu achou aí, Rodrigo? Vou somar todos aqui. É isso aí mesmo. Isso aí, né? 458,8. Beleza. Pessoal, alguém tem alguma pergunta sobre essas distâncias aí? Não entendeu algum ponto? A hora de tirar a dúvida é agora, né, galera? Então tá, pessoal, vamos fazer agora o nosso momento estático. Vamos fazer o nosso
Nosso momento estático aqui a gente finaliza. A fórmula do elemento estático, né? Será essa aqui, né? E o nosso elemento, nossa coisa é esse aqui. Esse aqui. Beleza, pessoal. De novo, a gente vai fazer de todos, né? Um de cada vez e vai somar. A gente já viu aqui, é muito parecido as contas, né? Qual é a área do elemento 1? 120 vezes 60. Qual é a distância? Na verdade, pessoal, a gente vai... É aquela questão, né? Da área superior, né? Ou da área inferior. Quando a gente está querendo um momento estático de área máximo, a gente pode pegar, tanto faz aqui, né? A de cima ou a de baixo. Vocês entenderam, pessoal? A gente está querendo um momento estático de área máxima aqui. Como eu tinha explicado ontem para vocês. Eu estou pegando aqui a parte de baixo, ó. Então, pessoal, qual é a distância, né, da linha neutra, né, ou seja, do centroide da seção como um todo, até o centroide do elemento 1? Cento e 161,5. Beleza. Muito bom, cara. 161,5. Beleza, ótimo. Como é que deu esse resultado aí? Essa multiplicação? Ó, 120 vezes 60 vezes 161,5 dá 16 expoente 0,6 milímetros. Feito para o elemento 1. Agora a gente vai fazer para a área 2, né? Nossa área de influência número 2. Se lembra, né, pessoal? É essa área aqui, eu vou destacar para vocês de novo. É essa área aqui, ó. Essa areazinha aí. Estão vendo, né? É essa área que está em vermelho. Beleza, pessoal? Qual é o valor dela? Aí, da base vezes a altura dela aí. Quem sabe me dizer? A base 60, né? A altura. 135. 130. Não, mas esse centroide não Tem deu 270. não deu. Não deu Do 191? centroide ou do meio da peça? Não, da Ah, altura. Da altura, assim, desse elementinho aqui. Ó, essa distância Y aqui não deu 191,5. E aqui, ó, até aqui a gente não tem 60. Então a gente pega 191,5 menos os 60, né? E a gente vai ficar com essa altura aqui. 191,5 menos 60 dá 131,5. Beleza, pessoal? Pessoal, quem não entendeu, pergunta aí, pessoal. Sério mesmo. A gente explica, tenta explicar de outro jeito. Faz mais ilustrações aí.
E agora, né, a distância do centroide da figura como um todo até o centroide desse retângulo vermelho aqui. Diz aí quanto é. Pessoal, qual é a distância daqui até o meio? Cento e 161,5. Quanto? 161,5. Qual conta que tu fez aí? Não, Fiz o 161,5 foi a do primeiro, né? tá, não, é 131. 135. Peraí, Não, não ainda. vou refazer. Opa. Ainda não, pessoal. Vocês estão até perto. Olha só. A primeira, né? Vocês pegaram. Essa aqui, né, pessoal? Aqui vinha da linha preta à linha azul. Agora vocês estão pegando essa daqui, ó. Que vai da linha preta. 125,75. 125,75? Sim. Como é que tu fez essa conta aí? Eu fiz a metade do 131 mais 60. Por que tu somou 60? Porque é até a base, não é? Não, olha, é a linha neutra agora, ó. Quando a gente está falando de momento de Do inércia. centroide até a linha neutra. Não Isso, é até isso a mesmo. base. Isso mesmo, isso mesmo. Essa aqui, ó, tá vendo? E a primeira que a gente pegou foi essa aqui, ó, da preta e azul. Sim, Porque sim. agora, quando a gente está falando de momento estático de área e de momento de inércia, nossa referência se torna o centroide, pessoal. Então, aqui vai ser esse 131, né, 0,5 dividido por 2. Beleza. Isso aqui, quanto é que deu isso aqui? 131,5 dividido por 2. Vezes 131,5. Vezes 60. 65,75. Ah, tu somou as duas já? Não, é a metade, é 65,75. Ah, sim. Aí tu multiplica ali de novo, né? Vezes 131,5 vezes 60. Aí deu isso aqui para mim. 518,76 e 0,3. Pessoal, para achar o total, a gente vem esse total, soma um e soma o outro, né? A MS1 mais MS2 é igual a 1,16 expoente 6 mais 518 expoente 576 expoente 3 deu 1,67 8 expoente 0,6 milímetros. Pessoal, vou somar essas duas partes aqui, né? Se vocês pegassem aquela área lá de cima, é o mesmo valor, pessoal. Teria que dar, pelo menos. Se a gente não nenhum valor errado aí, porque eu não fiz essa conta aqui.
Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu aí? Alguém tem alguma pergunta? Alguém copiando Nós aí? somos dois valores ali, né? Isso, aí somos dois valores para o resultado. Foi o que eu achei aqui, né? Somando os dois, deu isso. Foi isso aí, tá ligado? E tu tá de acordo ali com distâncias que a gente usou? Ou tu, Não, são meus os resultados, né? Os dois resultados, né? sim. Se os valores for certo ali. E tu tinha feito ontem tu tinha pegado essas distâncias aqui? Não, tinha feito ali o centroide e começado a fazer o inércia ali que tinha feito no motor. E o momento de inércia estava ali no mesmo caminho. Isso. Beleza. Eu tinha começado como 1 ali, onde tu colocou 3, eu comecei por 1 ali, né? Aí que ele tinha dado certo. Ah, beleza. E a referência tu usou embaixo também, né? Isso. Beleza. Tranquilo, então. E assim esses exercícios vão se tornando meio chatinhos, pessoal. Começa a pegar essas geometrias. Eles incomodam um pouquinho. Mas assim, se eu pegar e fizer esses aqui, fizer os da lista que eu mandar para vocês, na prova vai cair igual. Tem, assim, não tem porque tá pegando o pé no negócio desse aí. Beleza, pessoal? Posso interromper o compartilhamento aqui? Eu tenho alguém copiando. Eu já copiei. Por mim, pode. Beleza. Vou interromper aqui, pessoal. Fazer uma chamada. Vamos fazer uma chamada. André Silveira. Presente. David Mendes. Douglas Pereira. Presente. Felipe Moreira. Igor Xavier. Ismael. Presente. Luciano de Freitas. Presente. Pedro Saraiva. Presente. Rafael Arona Velho. Rafael Freitas. Rodrigo da Silva. Presente. Tá aí, né? Rogério Medeiros. Rogério Vieira. Charles Greck e Vitor Bastos de Mello. Presente. Chamada. Beleza, galera. Boa noite para todo mundo aí, pessoal. Beleza, meus amigos? Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Amanhã, bom descanso para vocês, pessoal. Boa noite. Valeu.